Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da notícia, ao canal da informação, ao canal que leva tudo aquilo que envolve as pessoas com deficiência no estado de São Paulo, no Brasil e em todo o mundo. Obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade e por acompanhar o Diário PCD em todas as mídias sociais. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dibe Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, também estou presidente da ANA PCD, Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Eu sou um homem de pele clara, pele lisa, barba grisalha, óculos com hastes finas e lentes transparentes, sobrancelhas grossas e escuras, cabelos escuros, ficando grisalhos, lisos, penteados para trás. Eu visto uma camisa azul dobrada na altura do punho, a camisa do Diário PCD. No meu peito, do lado direito, a logomarca Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal de acessibilidade adotado pela ONU. Ao fundo, uma cortina, um cenário em azul e uma tela, um monitor de TV com a logomarca do Diário PCD e também do Café Milionário, ao qual nós agradecemos ao Júnior, ao Ismar, que nos cedem esse estúdio para a gravação de alguns episódios, para a transmissão de alguns episódios do Diário PCD. Muito obrigado a toda essa equipe e parabéns por essa estrutura gigante do Café Milionário, um podcast produzido aqui no interior de São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto. Pessoal, eu hoje quero, antes de mais nada, parabenizar o jornalista Luiz Ventura, que é o responsável pelo blog Vencer Limites, no Estadão. Também ele participa na Rádio Eldorado, por uma matéria que o Ventura fez. Eu tenho todo o crédito ao Ventura, ao Luiz Ventura, sobre o impasse, sobre o abandono e sobre a pena de morte decretada pelo governo federal para as crianças com Zika vírus. Recentemente, em todas as mídias sociais, você acompanhou aí, governo anunciando que estava concedendo uma indenização para as famílias com crianças que foram afetadas pelo Zika vírus. Mas o Ventura fez um trabalho jornalístico sensacional e eu vou repercutir com vocês a gravidade do atual cenário que envolve essas famílias e o que o governo federal, que divulgou, comemorou, não fez ainda. Antes de a gente já entrar nesse assunto, Roland, por favor, profissionais credenciados ao Detran de São Paulo, para atender você que está na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, eu quero trazer para vocês a Lauisen, Laudos para Isenções, nosso parceiro aqui no Diário PCD. Um grande abraço a todos da Lauisen, o telefone da Lauisen aqui na descrição do vídeo. Se você pode, no nosso site, lá tem o espaço da Lauisen, você clica, vai direto para o WhatsApp da Lauisen, fala com profissionais credenciados e homologados, prontos para te atender. Bom, pessoal, foi apresentado um projeto na Câmara dos Deputados que previa a indenização para famílias, para em torno de 5.000 famílias, quando foi apresentado esse projeto pela então deputada federal Mara Gabrilli, que previa que o governo concedesse uma indenização para essas famílias, para essas crianças com Zika vírus. Seria uma indenização, um pagamento de um valor em torno de 50 a 60 mil reais e também uma pensão integral para essas famílias. Por quê? Porque, pela irresponsabilidade das autoridades, essas crianças foram afetadas pelo vírus
da Zika, da Zika vírus. E a criança que é afetada com esse vírus, ela passa a viver somente em função de uma outra pessoa. Se a pessoa não se alimenta sozinha, se a pessoa fica, às vezes, numa cama, tem dificuldade para ir para uma cadeira de rodas, são casos gravíssimos que envolvem essas crianças. Na época do projeto, eram em torno de 5.000 famílias. O projeto foi aprovado, foi para o presidente da República e ele vetou o projeto. Ele vetou o projeto dizendo o seguinte: vamos conceder uma indenização de R$ 50.000, mas essas famílias precisam cumprir algumas regras. E negou a questão da pensão vitalícia. Esse veto presidencial voltou para ser avaliado no Congresso Nacional e esse veto foi derrubado. Os deputados federais, os senadores derrubaram o veto do presidente Lula. E no dia 1º de julho foi publicada a Lei 15.156 de 2025, que era a derrubada do veto do presidente Lula. Então, com a derrubada desse veto, essas famílias teriam ali a indenização de R$ 50.000 e também o pagamento de uma pensão vitalícia pelo INSS de pouco mais de R$ 7.700. E todos comemoraram. Eu estava lá no dia que foi derrubado o veto. Eu acompanhei as famílias que estavam lá, famílias que conseguiram ir para Brasília com apoio da senadora Mara Gabrilli, que foi a autora do projeto na Câmara dos Deputados, enquanto deputada, e abraçou esse projeto no Senado Federal. E olha a gravidade do que o Luiz Ventura, do blog Vencer Limites, da Rádio Eldorado, trouxe em matéria publicada recentemente. A Organização Unidas pela Luta dos Direitos das Famílias Afetadas pelo Zika vírus, a Unizica, confirmou ao blog Vencer Limites que 8 crianças nascidas com a síndrome congênita do Zika vírus morreram desde 17 de junho, quando o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto para pagamento de pensão a pessoas afetadas pela Zika vírus. A Lei 15.156, como disse, foi promulgada e, em 1º de julho, foi publicada no Diário Oficial. Só que a Unizica confirmou ao blog Vencer Limites que 8 crianças nascidas com a síndrome morreram desde 17/6. Desde que derrubaram o veto do Lula, 8 crianças já faleceram. Quando foi apresentado o projeto, eram 5.000 crianças, em torno de 5.000 crianças. Quando o projeto foi aprovado, eram em torno de 1.500. Hoje, pouco mais de 1.000. Sem contar aqui a morte de 8 crianças. Segundo a entidade, 5 meninos e 3 meninas faleceram nos estados da Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro. E olha o absurdo. E entre 25 e 30 estão internadas em UTIs. 23 dessas crianças internadas estão somente na Bahia. Bom, eu vou chegar lá. A equipe da senadora Mara Gabrilli informou ao Luiz Ventura que ela protocolou ofícios à Casa Civil, aos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, à Secretaria de Relações Institucionais e à Advocacia Geral da União para cobrar do governo federal a regulamentação urgente e o início dos pagamentos. Mara Gabrilli disse ao Luiz Ventura que foram 10 anos de luta para que as famílias atingidas pelo Zika vírus recebessem algum tipo de reparação do Estado brasileiro. E até agora, quase um mês depois da derrubada do veto,
e com a lei promulgada, o governo ainda não apresentou um plano de operacionalização para iniciar o pagamento da pensão e indenização às vítimas. Essas 8 crianças que faleceram agora recentemente, isso quer dizer, elas estão fora desta possível indenização. Entre 25 e 30 estão internadas. E se essas falecerem, tomara que nenhuma delas venha a óbito, podem ficar fora dessa indenização. A indenização, que é prevista de R$ 50.000, e a pensão vitalícia no teto do Instituto Nacional de Seguro Social, de R$ 7.786, começam a ser pagas somente após regulamentação da lei, segundo esclarecimentos do Ministério da Previdência Social, encaminhados ao blog Vencer Limites. A elaboração de um plano de pagamento depende de regulamentação da lei, recentemente aprovada. Após a regulamentação, as despesas da pensão especial correrão à conta do Programa Orçamentário Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União, conforme a alocação de dotação orçamentária nas respectivas leis orçamentárias anuais, declarou o Ministério da Previdência ao Luiz Ventura. O Luiz, inclusive, perguntou qual seria o trecho da lei exatamente que precisa ser regulamentado e se a alocação de dotação orçamentária das respectivas leis orçamentárias anuais será ainda em 2025 ou somente em 2026, e se o governo precisa aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a fonte de custeio para iniciar o pagamento da pensão às famílias. Aí o ministro disse que todos os critérios envolvendo o reconhecimento do direito ao benefício e requisitos para a concessão estão em fase de regulamentação, assim como o período em que se dará o início dos pagamentos. E ponto final. Eu preciso respirar e tentar não falar nada além daquilo que eu posso. Enquanto isso, o Roland vai trazer para a gente, só para eu tomar uma água, o que a Daruge preparou para você agora no mês de julho, o que a equipe do Jean Marcel tem preparado para você. E outra coisa, hein? Você que acompanha o Diário PCD, ao comprar um veículo na Daruge Ceasa, em São Paulo, sai de lá de tanque, ó, tanque cheio. E na Jeep Daruge, carro PCD tem. Olha que oportunidade, Compass Sport. Pessoal, tá acabando a chance de você andar de Compass usando isenção de IPI. Então corre, aqui na Daruge preparamos tudo para você. As isenções de ponta a ponta e além disso, tem um crédito de R$3.000 para você usar em acessórios, documentação. Tá preocupado com IPVA? Usa esses 3.000 e deixa por nossa conta. Vem para a Jeep Daruge do Ceasa. Um grande abraço a todos da Daruge Veículos, Ceasa, telefone da equipe da Daruge aqui na descrição do vídeo. Se você quiser falar mais sobre veículos da Jeep, pode conversar comigo no meu WhatsApp. Só mandar mensagem, aqui na descrição tem o meu WhatsApp. Vamos conversar por aqui. Pessoal, aquele merchan, aquele marketing feito pelo governo, aquelas fotos feitas de que foi aprovado o projeto, depois foi derrubado o veto, né? Aqueles pronunciamentos para comemorar isso, por enquanto é apenas balela. Porque o que nós imaginávamos é que, após a lei ser promulgada, imediatamente após, essas famílias estariam recebendo essas indenizações. Será que o governo federal não tem dinheiro para indenizar 1.500 famílias? Não tem os R$ 50.000 para pagar essas famílias? Não tem o pouco mais de R$ 7.700 para pagar com uma pensão vitalícia mensal? Para isso não tem dinheiro? Para isso essa porcaria de orçamento precisa ser suplementado? Não tem dinheiro para pagar passagem para todo mundo viajar para fora do Brasil? Puxando o saco da equipe presidencial, isso tem.
Dinheiro para pagar uma garrafa de vinho que custa R$ 15.000? Tem. Agora não tem dinheiro para indenizar essas famílias? Eram 5.000, hoje são menos de 1.500. 30 estão internadas em estado grave. 8 faleceram agora no último mês. Será que o governo está esperando morrer todas as crianças para depois liberar a indenização, que não vai ser para ninguém? O governo sabia que esse veto seria derrubado. A base do governo concordou com isso lá no Congresso Nacional, mas concordou só para fotografia? Só para estar como papagaio de pirata? Só para, na hora que fosse lá ao lado dessas crianças, abraçassem essas crianças e as mães e os pais para usar em programa eleitoral partidário depois? Agora, o dinheiro sumiu. Será que isso não é urgência? Nós estamos falando de vidas, de regras que pode muito bem dizer o seguinte: a indenização será realizada a partir do vigor dessa lei, a partir da regulamentação dela. Isso significa todas as crianças que faleceram, todas as famílias que tiveram que enfrentar sozinhos o Zika vírus, não serão indenizados em nada. Muitas mães dedicaram todos os anos de vida dos seus filhos para estar ao lado deles, porque não existia apoio do poder público. E essas mães, elas não merecem, porque a criança já faleceu, agora é vida nova. E o que ela, durante essa vida toda, fez para atender uma criança que seria obrigação do Estado? Pessoal, o Brasil não enfrenta terremoto, o Brasil não enfrenta maremoto, o Brasil não enfrenta a força da natureza. Mas o Brasil não tem força para derrubar o que os políticos fazem nesse país. Será que é muito difícil um ministro chegar para o presidente Lula e falar: "Ó, presidente, está aqui, nós precisamos resolver esse problema aqui. Assina aí, manda para o Haddad arrumar o dinheiro para isso"? Mas não tem para isso, não tem. Pessoal, oito crianças faleceram do dia 17 de junho para cá. Isso com as informações prestadas pelo Luiz Ventura no blog Vencer Limites. 30 estão internadas. 23 delas na Bahia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava lá na Câmara e eu vi essas famílias, um filme passava na minha cabeça, tentando encontrar e ter ideia de onde aquelas famílias tinham forças para dar qualidade de vida para aquelas crianças. Quantas não dependiam de rifa, de doações para alimentação para essas crianças, enquanto as autoridades davam as costas para elas. E agora que tem uma lei, fica dificultando. Lei é para ser cumprida. Esse negócio de regulamentação é apenas um passa-moleque. E o governo federal, os governos, porque esse projeto poderia ter sido aprovado muito antes. Os governos deveriam ter enfrentado isso com muito mais honestidade, humanidade, em pensar que nós estamos falando de vidas de seres humanos que tiveram a sua qualidade de vida afetada por problemas de políticas públicas para evitar que essas crianças fossem afetadas por um vírus. Eu quero parabenizar mais uma vez o Luiz Ventura, a senadora Mara Gabrilli e toda a equipe dela, e registrar os meus pêsames a todas essas famílias que perderam seus filhos recentemente, e força
a essas mais de 30 famílias que estão com seus filhos internados em UTIs pelo Brasil. É complicado falar sobre isso. É complicado. Tenho filhos, o sangue corre na minha veia. Perceber que essas pessoas fazem isso com a vida de outras é uma vergonha. Obrigado a todos. Eu sei que a notícia é muito difícil, a notícia é ruim, a notícia é pesada. Se você deixar o like, se você deixar o joinha, essa nossa transmissão vai para mais pessoas, para elas entenderem que tem gente que não se preocupa com a vida dos outros. E não estou aqui falando de governo A, B ou C. Estou falando de governos. Você não está inscrito no nosso canal? Se inscreva. Estamos aí buscando chegar aos 90.000 inscritos. Obrigado a todos. Amanhã tem a notícia em 1 minuto, às 6 horas da manhã, depois às 9 horas, um outro Shorts. Confira todas as matérias no nosso portal de notícias, no Facebook, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Desculpa pelo conteúdo de hoje.